Hoje vamos falar sobre um homem cujo nome pode não ser o mais citado nos púlpitos, mas cuja influência moldou a fé cristã para sempre. Lucas, o evangelista, não foi um dos 12 apóstolos, mas sua pena registrou a história de Cristo e da igreja primitiva, com detalhes que nenhum outro ousou escrever. Sem ele, muito do que sabemos sobre Jesus e o início do cristianismo teria se perdido. Diferente de Pedro, João ou Paulo, Lucas não era pescador nem fariseu, mas um médico e historiador detalhista. Seu evangelho, o mais longo do Novo Testamento, apresenta Jesus com um olhar de compaixão e humanidade, relatado em outros relatos. Foi ele quem registrou a anunciação a Maria, o cântico dos anjos no nascimento de Cristo e as parábolas mais impactantes sobre graça e redenção. Mas a história de Lucas não se resume a belas narrativas. Ele pagou um preço alto por sua fé, abandonando sua carreira, sua terra natal e possivelmente sua segurança. Seguiu Paulo em suas missões, cuidou dele nas prisões e chegou ao seu lado quando todos os outros o deixaram. Seu compromisso com a verdade não era apenas intelectual, era visceral e inabalável. Além de evangelista, Lucas foi um dos primeiros historiadores cristãos, documentando com precisão os eventos que ocorreram ao crescimento da igreja. O livro de Atos, sua segunda obra, nos leva à ascensão de Jesus, ao avanço inovador que desafiou impérios. Ele não apenas escreveu sobre o Espírito Santo, ele viu seu poder transformar vidas e romper barreiras culturais. No entanto, pouco se sabe sobre o seu fim. Há relatos de que morreu forçado por causa de sua fé. Outros dizem que faleceu em paz, após anos de dedicação ao Evangelho. O que ninguém questiona é que seu legado é imortal. Sua escrita ainda ecoa nos corações de milhões, trazendo luz àqueles que buscam compreender o verdadeiro significado da redenção. Mas quem foi de fato Lucas? Como um gentio, um médico e um pesquisador, se tornou um dos pilares do cristianismo. Hoje vamos mergulhar em sua história, desde suas origens até seu impacto eterno, e descobrir por que sua jornada continua inspirando vidas até hoje. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Poucos nomes ressoam tão profundamente no Novo Testamento quanto ao de Lucas. Embora não fosse um dos 12 apóstolos, sua contribuição para o cristianismo é imensurável. Autor do terceiro evangelho e do livro de Atos, ele deixou um legado que transcende sua época, moldando a compreensão da fé para as gerações futuras. Diferente de Pedro ou João, que caminharam ao lado de Cristo, Lucas encontrou sua missão como historiador da fé. Sua escrita não apenas registrou eventos, mas deu estrutura e coerência à narrativa cristã. Em Lucas 1:3, ele declara ter investigado tudo cuidadosamente, buscando a verdade com zelo e resultados. O impacto de Lucas não está apenas no que escreveu, mas em como escreveu. Seu evangelho é o mais extenso e detalhado, trazendo relatos ricos em humanidade e emoção. Ele não apenas documentou fatos, mas os ilumina com profundidade espiritual, revelando um Cristo acessível, compassivo e próximo dos marginalizados. No livro de Atos, Lucas se torna mais do que um cronista. Ele é um arquiteto da identidade da igreja primitiva. Sua narrativa liga a missão de Cristo à expansão do Evangelho, mostrando que o cristianismo não era um movimento isolado, mas um chamado universal. Em Atos 1:8, ele destaca o papel do Espírito Santo nessa jornada. Seu nome pode não figurar entre os discípulos originais, mas sua influência ultrapassa fronteiras. Foi através de sua pena que compreendemos os primeiros passos da igreja, a transformação dos apóstolos e o alcance da mensagem cristã. Sem Lucas, perderíamos detalhes cruciais da história de Jesus e da propagação da fé. Não é por acaso que sua obra é um ponto de referência para estudiosos, teólogos e fiéis até hoje. Ele não apenas narrou, mas interpretou, conectando as peças da fé cristã em um mosaico coeso. Seu trabalho serve como um farol para aqueles que buscam a verdade nas Escrituras. Seu compromisso com a precisão e a clareza fez dele um evangelista singular.
Enquanto outros evangelhos enfatizam diferentes aspectos de Cristo, Lucas construiu uma ponte entre a tradição judaica e o mundo gentil. Ele apresenta Jesus não apenas como o Messias de Israel, mas como o Salvador de todos os povos. Mas quem era esse homem que escreveu tanto e, ainda assim, permanece uma figura envolta em mistério? De onde veio sua erudição e seu olhar apurado para os detalhes? Para entender Lucas, precisamos mergulhar em suas origens e em sua formação intelectual. A jornada de Lucas começa em um dos centros intelectuais mais vibrantes do Império Romano, Antioquia da Síria. Esta cidade, marcada pela diversidade cultural e pelo comércio próspero, foi o berço ideal para a mente afiada do evangelista. Crescendo em meio às influências gregas, judaicas e romanas, Lucas adquiriu uma visão de mundo ampla e refinada. Seu intelecto não se formou ao acaso. A cultura helenística de Antioquia proporcionou-lhe acesso a uma educação avançada, onde estudou filosofia, medicina e retórica. Essas influências transparecem em sua escrita, que é estruturada, meticulosa e permeada por um estilo digno dos grandes historiadores clássicos. Enquanto os discípulos originais de Jesus eram pescadores e trabalhadores manuais, Lucas pertence a um círculo mais erudito. Seu domínio do grego é notável, utilizando termos técnicos e construções linguísticas que revelam um autor culto. Seu evangelho se destaca pelo refinamento, refletindo sua bagagem acadêmica. A cidade onde cresceram também as exposições ao pensamento judaico, essenciais para compreender a fé cristã. Ele não era judeu de nascimento, mas sua formação o permitiu transitar entre os mundos gentil e hebraico com maestria. Isso o tornou um tradutor cultural da fé, alguém capaz de transmitir a mensagem de Cristo a diferentes públicos. Seus escritos não são meras crônicas, mas relatos baseados em pesquisa e investigação. Em Lucas 1:3, ele menciona que buscou informações de testemunhas oculares e examinou tudo cuidadosamente. Isso sugere que sua formação incluiu métodos históricos específicos, tornando-o uma ponte entre a tradição oral e o registro escrito. A influência grega em sua educação também se reflete em sua ênfase na lógica e na estrutura narrativa. Ao contrário de relatos fragmentados, Lucas apresenta uma história fluida e interligada, permitindo que os leitores compreendam a progressão dos acontecimentos. Sua escrita não é apenas informativa, mas envolvente e persuasiva. No mundo romano, a medicina era uma área reservada a estudiosos dedicados, e Lucas se destacou nesse campo. Mas sua busca pelo conhecimento não se limitava ao corpo humano. Ele queria a alma, a fé e a verdade por trás da história de Cristo. Esse desejo moldaria sua obra e seu impacto na igreja primitiva. Mas como um médico e estudioso, se tornaria um dos pilares do cristianismo. O que o levou a deixar sua vida acadêmica para seguir o caminho da fé? A resposta a essa questão está em sua vocação médica e no vínculo especial que formou com um dos maiores apóstolos da história. Lucas não era apenas um cronista da fé, mas um homem dedicado à cura, do corpo e da alma. Paulo o chama de o médico amado, Colossenses 4,16, um título que revela seu apreço e respeito por ele. Esse detalhe não é trivial. Mostra que Lucas era um profissional estimado, alguém que cuidava dos enfermos com conhecimento e compaixão. Sua formação médica transparece em sua escrita. Enquanto outros evangelistas relatam os milagres de cura de Jesus de forma simples, Lucas adiciona detalhes técnicos, como sintomas e estados clínicos. Seu olhar diferenciado revela alguém que compreende profundamente o sofrimento humano e a necessidade de uma restauração completa. Mais do que um curador físico, Lucas enxergava a doença como um reflexo da condição humana caída. Ao relatar as curas de Cristo, ele não foca apenas no rompimento do corpo, mas na transformação da alma. Sua visão era clara. Jesus não veio apenas para curar enfermidades, mas para restaurar a humanidade em sua plenitude. O Evangelho de Lucas está repleto de encontros de Jesus com doentes e marginalizados. A história dos 10 leprosos, Lucas 17:11 a 19, é um exemplo de sua ênfase na gratidão,
e na fé como fatores fundamentais para uma verdadeira cura. Ele não apenas narra o evento, mas conduz o leitor a uma reflexão mais profunda sobre o significado da redenção. Além do olhar clínico, Lucas carrega a empatia de quem entende a dor do próximo. Enquanto alguns viam os enfermos como amaldiçoados ou impuros, ele os apresenta como destinatários do amor divino. Sua abordagem não é apenas médica, mas pastoral, mostrando que a cura de Cristo alcança os rejeitados pela sociedade. Sua presença ao lado de Paulo não era apenas a de um discípulo, mas a de um amigo e cuidador. O apóstolo enfrentou perseguições, naufrágios e enfermidades, e Lucas esteve ao seu lado, cuidando de suas feridas físicas e espirituais. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo, já próximo da morte, menciona: "Somente Lucas está comigo", destacando sua lealdade. Lucas entendeu que o ministério de Cristo era um chamado para restaurar tudo o que havia sido perdido. Seu próprio papel como médico foi elevado a um propósito maior: registrar e proclamar o poder daquilo que curava com um toque, uma palavra e um olhar. Ele encontrou na fé uma medicina superior, uma cura que transcende o físico. Mas sua dedicação à precisão não se limitava ao campo da medicina. Sua forma de escrever demonstra um rigor investigativo impressionante, revelando um autor que não apenas cria narrativas, mas como construído com método e ordem. É essa abordagem que o transformaria em um dos maiores historiadores do cristianismo. Lucas não era apenas um evangelista, mas um historiador meticuloso. Sua escrita reflete um método estruturado, onde cada relato segue uma ordem lógica e bem organizada. Em Lucas 1,3, ele deixa claro seu compromisso com a precisão. Depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, também eu decido escrever-te um relato ordenado. Seu evangelho se destaca pelo grego refinado e pela fluidez narrativa. Diferente de Mateus, que escreveu-a para judeus, ou Marcos, que priorizou a ação, Lucas construiu um relato acessível e detalhado. Ele combina pesquisa rigorosa com uma narrativa envolvente, tornando a história de Cristo clara tanto para judeus quanto para gentios. Uma de suas principais características é a valorização das fontes. Ele entrevistou testemunhas oculares e cruzou informações para garantir a fidelidade dos eventos. Seu método se assemelhava aos historiadores clássicos, como Flávio Joséfo e Tucídides, que prezavam pela exatidão e pela lógica dos acontecimentos. Além da precisão histórica, Lucas traz um forte senso de cronologia. Seu evangelho segue uma linha do tempo bem definida, facilitando a compreensão da jornada de Jesus. Ele posiciona eventos no contexto político e social da época, mencionando governantes e costumes que situam os leitores dentro do período narrado. No livro de Atos, sua abordagem se mantém metódica e detalhada. Ele documenta o crescimento da igreja primitiva com uma precisão impressionante, registrando discursos, viagens missionárias e eventos que moldaram o cristianismo. Cada passagem é organizada como um mosaico, montado com peças cuidadosamente verificadas. Mas o que faz um gentio, com formação tão elaborada, se interessa tanto por uma fé nascida em um contexto judaico? Como alguém de mentalidade científica e investigativa se torna um dos maiores escritores do Novo Testamento? A resposta pode estar em sua origem gentílica e em sua visão universalista da fé. Lucas é uma das figuras mais singulares do Novo Testamento, pois, ao que tudo indica, era o único autor gentil das Escrituras. Isso significa que ele não compartilhava da herança judaica dos demais escritores bíblicos, mas isso não o impediu de se tornar um dos narradores mais influentes da fé cristã. Sua origem moldou sua visão e sua mensagem. Lucas também exalta o papel das mulheres no ministério de Jesus. Em um tempo onde elas eram frequentemente ignoradas, ele destaca figuras como Maria, Isabel, Ana e as seguidoras de Cristo. Em Lucas 8, 1-3, menciona mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, mostrando seu valor e contribuição. A misericórdia e o perdão são temas recorrentes em sua escrita. O filho pródigo simboliza a graça divina que abraça tanto os judeus quanto os gentios. Jesus na cruz perdoa o ladrão arrependido,
reafirmando que a salvação está aberta a todos, independente de sua história passada. Foi ao lado de Paulo que Lucas testemunhou os desafios da pregação aos gentios. Ele viu multidões se converterem, mas também viu prisões, açoites e rejeições. Ainda assim, nunca recuperei. Seu compromisso com o Evangelho e sua amizade com Paulo foram inabaláveis, mesmo diante das provas mais severas. Além de médico e amigo, Lucas também foi biógrafo de Paulo. O livro de Atos é, em grande parte, um registro das viagens missionárias do apóstolo, mostrando sua transformação de perseguidor da igreja em um dos maiores evangelistas da história. Sem Lucas, muito do que sabemos sobre o ministério de Paulo teria se perdido. Sua relação com o apóstolo moldou sua compreensão do evangelho. Viajando ao lado de alguém tão apaixonado por Cristo, Lucas absorveu não apenas ensinamentos teológicos, mas um senso profundo de urgência missionária. Ele viu de perto o custo de pregar a fé e descobriu que o caminho da verdade nem sempre é o mais seguro. Mas mesmo sendo próximo de Paulo, Lucas não perdeu sua própria identidade. Seu evangelho não é uma mera extensão das cartas paulinas, mas um testemunho independente, com ênfases próprias e uma visão única sobre Jesus. Ele era um discípulo da verdade, não de um homem, e sua fidelidade estava antes de tudo em Cristo. No entanto, a história de Lucas não se resume a seguir Paulo. Ele tinha sua própria missão: escrever um relato que impactaria o mundo. E no seu evangelho, ele registrou algumas das mais belas passagens sobre a compaixão e o amor de Cristo, incluindo parábolas que não aparecem em nenhum outro evangelho. O Evangelho de Lucas é uma obra-prima da fé cristã. Nele encontramos um retrato vívido e compassivo de Jesus, o Salvador que veio buscar e salvar o que estava perdido. Seu relato não é apenas um registro histórico, mas um convite à transformação, trazendo um Cristo acessível, amoroso e misericordioso. Lucas é o único evangelista a narrar com tantos detalhes o nascimento de Jesus. Desde a anunciação a Maria até o cântico dos anjos aos pastores, ele nos leva a um dos relatos mais emocionantes das Escrituras. Sua escrita revela não apenas os eventos, mas os sentimentos e as reações dos personagens. Dentre os 4 evangelhos, Lucas é o que mais destaca a compaixão de Cristo. Ele retrata Jesus tocando leprosos, acolhendo pecadores e restaurando a dignidade dos rejeitados. A história da pecadora que unge os pés de Jesus com lágrimas é um exemplo da ênfase de Lucas na graça e no perdão divino. As parábolas exclusivas de Lucas revelam um Deus que busca os perdidos. O bom samaritano ensina sobre o amor às próximas sem barreiras. O filho pródigo mostra um pai que corre para abraçar o filho arrependido. A parábola do rico e Lázaro alerta sobre a justiça divina. Outro tema marcante é a ação do Espírito Santo. Desde a concepção de Jesus até a unção do Senhor no batismo, Lucas enfatiza que toda a jornada de Cristo é conduzida pelo Espírito. Esse tema será ainda mais desenvolvido no livro de Atos, onde o Espírito impulsiona a igreja primitiva. Lucas também se preocupa em apresentar Jesus como o médico das almas. Seu evangelho está repleto de relatos de curas, mostrando que Cristo veio restaurar não apenas corpos enfermos, mas corações quebrantados. O encontro com Zaqueu ilustra essa verdade. A maior cura é a do Espírito. Mas o Evangelho de Lucas é apenas a primeira parte de sua obra. Sua história não termina com a ressurreição de Cristo, pois ele tinha um novo propósito: relatar a revelação do Evangelho e a formação da igreja. No livro de Atos, ele continua sua missão, mostrando como a fé cristã rompeu barreiras e alcançou o mundo. O Evangelho de Lucas foi apenas o começo. No livro de Atos, ele expande sua narrativa para mostrar como a mensagem de Cristo é fornecida pelo mundo. Com um olhar detalhado e uma escrita envolvente, ele documenta a transição de um pequeno grupo de seguidores para uma igreja vibrante que desafiaria impérios. Atos começa com a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo, Atos 1:8, estabelecendo o tema central do livro: o Evangelho avançando pelo poder divino. O Pentecostes marca o nascimento da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e os capacita a falar em diversas línguas,
unindo povos e culturas. Lucas registra não apenas os milagres dos apóstolos, mas também os desafios que enfrentamos. Ele narra a prisão e o julgamento de Pedro e João, mostrando como a perseguição não foi capaz de deter a obra de Deus. A ousadia da igreja primitiva é uma das marcas desse livro, revelando a fé inabalável dos primeiros cristãos. Um dos momentos mais impactantes de Atos é o martírio de Estevão. Sua morte não foi apenas um testemunho de fidelidade, mas uma descoberta para a expansão do Evangelho. A perseguição que se seguiu forçou os discípulos a se espalharem, levando a mensagem de Cristo para regiões cada vez mais distantes. A conversão de Paulo é outro evento decisivo. De perseguidor da igreja à sua maior missão, sua história simboliza o poder transformador de Cristo. Lucas acompanha Paulo em suas viagens, registrando seus sermões, seus milagres e as dificuldades que aconteceram ao levar o Evangelho aos gentios. O livro de Atos também destaca o papel do Espírito Santo na condução da igreja. Cada decisão importante, do envio de missões à liberdade dos gentios na fé, é precedida por oração e direção divina. Lucas enfatiza que a expansão do cristianismo não foi obra humana, mas um movimento guiado por Deus. Mas a história da igreja não termina em Atos. O Evangelho continua avançando, e Lucas, ao registrar esses eventos, nos deixou um legado inestimável. No entanto, o seu próprio destino permanece um mistério. O que aconteceu com ele depois que Paulo foi martirizado? Como foram seus últimos anos? Após a morte de Paulo, o rastro de Lucas se torna nebuloso. Diferentemente de outros apóstolos, cujo fim foi amplamente documentado pela tradição cristã, o destino do evangelista permanece envolto em mistério. O que se sabe é que ele continuou firme na fé, dedicando seus últimos anos à proclamação do evangelho. Algumas tradições sugerem que ele foge para a Grécia, pregando e fortalecendo comunidades cristãs. Seu compromisso com a missão não cessou com a morte de Paulo. Ele compreende que a obra de Deus não depende de um único homem, mas do Espírito Santo guiando a igreja. Seu papel como historiador e pregador é essencial. Há relatos que afirmam que Lucas morreu como mártir, forçado por sua fé em Cristo. Se essa versão for verdadeira, significa que o homem que registrou a perseguição dos primeiros cristãos também experimentou em sua própria carne o preço de seguir Jesus. Seu testemunho não foi apenas escrito, foi vívido até o último instante. Outras fontes sugerem que ele faleceu em idade avançada, de causas naturais. Essa visão, embora menos dramática, não diminui sua importância. Ele pode ter sido um dos poucos da geração apostólica para morrer em paz, após décadas de serviço fiel. Seu legado estava seguro, não em sua própria história, mas nos escritos que deixaram. A ausência de registros concretos sobre sua morte nos convida a refletir sobre algo maior. Seu verdadeiro legado não foi sua biografia, mas a história que conto. Ele desaparece de cena sem alarme, como um autor que conclui sua obra e deixa que suas palavras falem por si. Seu Evangelho e o livro de Atos continuam a ecoar através dos séculos. Por isso, Lucas não é lembrado por feitos pessoais, mas pela precisão e sensibilidade com que apresentou Jesus ao mundo. Sua pena foi sua arma maior, e sua dedicação à verdade fez dele um dos pilares da fé cristã. Mesmo sem saber todos os detalhes de sua morte, sabemos que sua vida foi dedicada a Cristo. A riqueza teológica de suas obras influencia até hoje pregadores, estudiosos e missões. Seu compromisso com a precisão e a pesquisa meticulosa servem de modelo para historiadores da fé. Ele não foi escrito apenas por inspiração divina, mas com um zelo investigativo que conferiu uma atualização à sua narrativa. O livro de Atos é igualmente indispensável. Ele nos mostra como o Espírito Santo guiou a igreja nascente, capacitando discípulos comuns a se tornarem mensageiros do Evangelho. Sua narrativa inspira missões até hoje, lembrando que a fé cristã não se limita a um povo ou cultura, mas é um chamado para todas as nações. A visão universalista de Lucas ajudou a consolidar a identidade do cristianismo como uma fé acessível a todos.
Enquanto outros poderiam ter restringido a mensagem a Israel, Lucas foi apresentado ao mundo. Seu evangelho ecoa a promessa de Jesus, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Mateus 24:14. Lucas pode ter desaparecido da história sem um grande desfecho pessoal, mas seu impacto é eterno. Ele não buscou fama, mas a verdade. Sua missão foi cumprida e sua obra continua falando. Mas antes de encerrarmos sua história, há algo ainda mais profundo a ser dito. Algo que conecta sua vida à nossa busca por propósito e fé. Lucas pode não ter caminhado ao lado de Jesus como Pedro ou João, mas seu testemunho continua vivo através de suas palavras. Seu evangelho e o livro de Atos nos deram um olhar detalhado sobre a vida de Cristo e o nascimento da igreja. Sem ele, parte essencial da história cristã teria sido esquecida. Lucas também nos ensina que o cristianismo não é para um grupo selecionado, mas para todos. Seu evangelho rompe barreiras, dando voz aos esquecidos e mostrando que Cristo veio para salvar tanto judeus quanto gentios, ricos e pobres, santos e pecadores. A graça de Deus é para todos. Seu legado ultrapassa gerações, influenciando desde pregadores até estudiosos modernos. Cada vez que alguém lê a parábola do filho pródigo ou do bom samaritano, fica bebendo da fonte que Lucas nos deixou. Sua obra continua sendo um farol para aqueles que buscam conhecer Cristo mais profundamente. Lucas desapareceu da história sem buscar glória pessoal, mas suas palavras nunca foram silenciadas. Ele não precisou de estádios ou títulos. Sua verdadeira marca foi uma fidelidade à verdade. E enquanto houver alguém revelando seu evangelho, sua missão continuará sendo cumprida. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia. Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina. Que Deus te abençoe.